Estava no escuro quando senti aquela coisa quente na minha nuca. Fiquei paralisada. Juro, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. A respiração ofegante, o coração disparado. A textura áspera, o calor intenso. Nunca tinha experimentado nada parecido. E a pressão foi aumentando, até que eu pensei que ia explodir. Meus joelhos fraquejaram. Naquele momento, sozinha na escuridão, com aquela coisa pulsando contra mim, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu precisava tomar uma decisão, e rápido. Aquele calor escaldante, aquela sensação de invasão, era como se estivesse sendo preenchida por algo completamente novo, desconhecido, assustador. Você já sentiu seu corpo inteiro vibrar de medo e excitação ao mesmo tempo? Aquela mistura de pânico e quase prazer? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Lembro que tudo começou numa tarde abafada de verão. O sol castigava a terra seca da nossa pequena fazenda. O cheiro de terra úmida pairava no ar, misturado com o aroma doce das mangas maduras no pé. Meu pai sempre dizia: "Filha, a vida é como plantar manga. Você cuida, rega, protege do sol forte e só depois de muito trabalho colhe os frutos doces." Eu, com meus 18 anos, achava que entendia tudo da vida. Achava que a força estava em domar os cavalos mais bravos, em ordenhar as vacas mais teimosas, em encarar o trabalho pesado sem reclamar. Mas naquele dia, eu descobriria que a verdadeira força vinha de um lugar muito mais profundo, de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu estava sozinha no galpão, organizando as ferramentas, quando ouvi um barulho estranho vindo do fundo. Um raspar, um chiar, como se algo estivesse se arrastando. Meu coração começou a bater mais forte. O galpão era antigo, cheio de sombras e teias de aranha. A luz fraca que entrava pelas frestas da madeira criava um jogo de luz e sombra que me deixava ainda mais apreensiva. Engoli em seco e, armada apenas com um pedaço de madeira que encontrei ali perto, me aproximei lentamente do fundo do galpão. Cada passo que eu dava era como um trovão no meu peito. O barulho continuava, cada vez mais próximo, mais intenso. Eu apertava o pedaço de madeira com tanta força que meus dedos estavam brancos. O que você faria no meu lugar? Entraria naquele escuro sem saber o que te esperava? Deixa o like se você é corajoso o suficiente. A história está só começando. O escuro do galpão me envolvia como um abraço ofegante, sufocante. Aquele cheiro de madeira velha, de feno úmido, de terra batida, penetrava nas minhas narinas, me embriagando. Eu sentia cada farpa da madeira áspera roçando na minha pele, cada teia de aranha invisível acariciando meu rosto como um véu macio e perverso. A escuridão era tão densa que eu podia quase tocá-la, senti-la pulsando ao meu redor, me apertando, me possuindo. E então, de repente, senti aquela coisa quente na minha nuca. Era como um beijo roubado, inesperado, que me incendiou por dentro. Um toque úmido, viscoso, que se espalhou pela minha pele como uma carícia lasciva. Aquele calor era um calor que eu nunca tinha sentido antes. Um calor que me fez gemer baixinho. Um gemido rouco que se perdeu na imensidão escura do galpão. A textura era estranhamente familiar, como a pele de um fruto maduro, aveludada e firme ao mesmo tempo. E a pressão, a pressão, aumentava, diminuía, pulsava contra mim num ritmo lento, torturante, delicioso. Era como se aquela coisa estivesse me explorando, me conhecendo, me devorando aos poucos. Meus sentidos estavam em alerta máximo. Cada célula do meu corpo vibrava em resposta àquele contato inesperado, íntimo, invasivo. Eu estava paralisada, presa entre o medo e a fascinação. Imagine a sensação de ser tocada por algo desconhecido, algo que te excita e te aterroriza ao mesmo tempo. Imagine o calor se espalhando pelo seu corpo, a pressão aumentando, a respiração ficando cada vez mais curta. Imagine a escuridão te envolvendo, te isolando do mundo, te prendendo naquela dança sensual e assustadora. Era exatamente assim que eu me sentia. Presa, vulnerável e, estranhamente, excitada. Minhas pernas tremiam, bambas como as de um bezerro recém-nascido. O ar parecia ter sumido do galpão, meus pulmões queimavam, buscando em vão por oxigênio. Eu mal conseguia respirar. Cada inspiração um esforço doloroso, um suspiro rouco que se perdia no silêncio opressor. Meu coração martelava no peito, um tambor frenético anunciando um perigo iminente. Senti um suor frio escorrer pela minha testa, pelas minhas costas, entre os meus seios. A pele arrepiada,
os pelos eriçados como se cada um deles fosse uma antena captando a energia sinistra que emanava daquela coisa quente pulsando na minha nuca. Minha mente, antes em branco, agora era um turbilhão de imagens terríveis. Imaginava cobras venenosas, ratos imundos, aranhas peludas, criaturas grotescas que se arrastavam no escuro, prontas para me atacar, para me envolver em seus tentáculos viscosos. E se fosse um homem? Um homem escondido ali, me observando, me tocando. Aquele pensamento me fez estremecer. Senti uma onda de calor subir pelo meu corpo. Um calor diferente do que emanava daquela coisa na minha nuca. Um calor interno que começava no ventre e se espalhava por todo o meu ser, me deixando fraca, tonta. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Um nó apertado que me impedia de emitir qualquer som. Queria correr, mas minhas pernas se recusavam a obedecer, cravadas no chão como raízes. Estava presa, petrificada pelo medo, entregue àquela sensação estranha, ambígua, que oscilava entre o terror e uma excitação inexplicável. Você já sentiu isso? Essa paralisia que te domina diante do perigo? Essa incapacidade de reagir, de se mover, de respirar? Essa sensação de estar à mercê de algo maior, mais forte, que te controla, te domina, te possui? Feche os olhos por um instante e imagine. Imagine o escuro, o silêncio, o calor. Imagine a pressão, a textura, a respiração ofegante na sua nuca. Imagine o medo te consumindo, te transformando em uma estátua fria e imóvel. Era assim que eu me sentia. E a cada segundo que passava, a certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer crescia dentro de mim, como uma semente maldita plantada no solo fértil do meu pavor. A chama da coragem, pequena e trêmula como a luz de uma vela na imensidão da noite, lutava para se manter acesa dentro de mim. Meu corpo, antes paralisado pelo medo, começava a reagir aos impulsos desesperados do meu instinto de sobrevivência. Aquele calor na minha nuca, que a princípio me paralisara de terror, agora se transformava em combustível para a minha luta interna. Era como se a própria ameaça estivesse me dando a força que eu precisava para enfrentá-la. Eu sabia que precisava agir, precisava me libertar daquela prisão de sensações. Mas o medo, como uma corrente invisível, me prendia àquele ponto, me impedia de me mover, de respirar, de pensar. Era uma batalha silenciosa, travada nas profundezas do meu ser. De um lado, o pânico, aterrorizante e paralisante. Do outro, a vontade de sobreviver, a necessidade de me defender, de me proteger. Minha avó sempre dizia: filha, a vida é como amassar o pão. É preciso sovar, apertar, moldar, até que ele cresça forte e macio. Naquele momento, eu sentia que estava sendo sovada, amassada pelas circunstâncias. Sentia a pressão me moldando, me transformando em algo novo, algo que eu ainda não conhecia. A cada respiração ofegante, a cada tremor que percorria meu corpo, eu sentia a força crescendo dentro de mim, como a massa do pão que se expande, que rompe as barreiras, que busca a luz. Eu precisava encontrar essa luz, precisava romper a escuridão que me aprisionava. Precisava me entregar àquela luta interna, me entregar àquela sensação sufocante, e encontrar em algum lugar dentro de mim a coragem para reagir, a coragem para me libertar, a coragem para sobreviver. Lentamente, quase em câmera lenta, minha mão trêmula começou a se mover. Subiu pelas minhas costas, como se estivesse explorando um território desconhecido, perigoso, proibido. A cada centímetro percorrido, a tensão aumentava. A respiração ficava mais curta, o coração batia mais forte. Meus dedos, frios e úmidos, roçaram de leve naquela coisa quente, pulsando na minha nuca. A textura era inesperada, macia e firme ao mesmo tempo, como a pele de um pêssego maduro. A superfície úmida, quase viscosa, me causou um arrepio que percorreu todo o meu corpo. A pressão, constante e ritmada, era como uma carícia insistente, provocante. Eu hesitei por um instante, sentindo uma onda de calor me invadir, me consumir. Mas a curiosidade, mais forte que o medo, me impulsionava para a frente. Meus dedos, agora mais firmes, envolveram aquela coisa misteriosa, apertando-a de leve. Senti um tremor percorrer toda a sua extensão, como se estivesse respondendo ao meu toque. Era quente, pulsante, viva. E a cada segundo que meus dedos exploravam aquela textura macia, firme, úmida, a excitação crescia dentro de mim, misturando-se ao medo, criando uma sensação inebriante, avassaladora.
E então, com um último suspiro de coragem, eu agarrei aquela coisa quente e a puxei. Um miado fino, quase inaudível, cortou o silêncio do galpão. Meus olhos, ainda se acostumando à penumbra, finalmente conseguiram focar na pequena criatura que eu segurava nas mãos. Não era uma cobra, nem um rato, nem uma aranha. Não era um homem, nem uma criatura monstruosa. Era um gatinho. Um filhote minúsculo, recém-nascido, com os olhos ainda fechados. Seu pelo, macio como veludo, ainda úmido do parto, era da cor da noite. Ele se aninhou na palma da minha mão, tremendo de frio e medo. Aquele calor que eu sentia na minha nuca, aquela pressão ritmada, era apenas o corpinho frágil do gatinho buscando abrigo, buscando calor. A respiração ofegante, o tremor que percorria seu pequeno corpo, eram sinais de sua fragilidade, de sua vulnerabilidade. E naquele instante, todo o medo que eu sentira se transformou em ternura. Uma onda de compaixão inundou meu coração, aquecendo-me por dentro. Aquele serzinho indefeso, perdido na escuridão do galpão, havia me escolhido como seu protetor. E eu, que momentos antes tremia de pavor, agora sentia uma força imensa pulsando dentro de mim. A força da vida, a força do amor, a força da proteção. Minha avó, com suas mãos calejadas de anos de trabalho na terra, sempre me dizia: "Filha, a gente colhe o que planta. Planta amor, colhe amor. Planta cuidado, colhe cuidado." E ali, naquele galpão escuro, segurando aquele gatinho recém-nascido na palma da minha mão, eu entendi o verdadeiro significado das suas palavras. Eu não tinha plantado medo, mas sim coragem. Não tinha plantado desespero, mas sim esperança. E a colheita, inesperada e preciosa, veio na forma daquele pequeno ser indefeso que me escolheu como sua protetora. Aquele gatinho tão frágil e vulnerável me ensinou que a verdadeira força não está em domar cavalos bravos ou em ordenhar vacas teimosas, mas sim em cuidar, em proteger, em amar. Ele me ensinou que a vida, por mais escura que pareça, sempre pode nos surpreender com a luz da esperança, com o calor do amor. Ele me ensinou que a verdadeira força reside na compaixão, na ternura, no cuidado com aqueles que mais precisam de nós. E naquele momento, eu soube que nunca mais estaria sozinha. Porque a partir daquele dia, eu teria aquele pequeno ser para cuidar, para amar, para proteger. E ele, com seu miado suave e seu calor aconchegante, me protegeria também. Me protegeria da escuridão, do medo, da solidão. O pequeno felino, ainda sem nome, se aninhava na palma da minha mão. Sua pele, macia como o veludo mais fino, irradiava um calor delicioso que contrastava com o frio que ainda o fazia tremer. Meus dedos percorriam delicadamente as curvas de seu pequeno corpo, sentindo a pulsação suave de sua vida sob a minha pele. Acariciar seu corpinho frágil era como tocar a própria essência da vida, pura e inocente. Seus olhinhos ainda estavam fechados, mas eu podia sentir a força latente que emanava de seu ser minúsculo. Com todo o cuidado do mundo, levei-o para dentro de casa, para longe da escuridão e do frio, do galpão. Preparei um ninho aconchegante com um pano macio e felpudo, onde ele pudesse se aninhar e se sentir seguro. A cada toque, a cada carícia, eu sentia uma onda de ternura me invadir, me preenchendo com um amor que eu jamais havia experimentado. Alimentá-lo com todo o meu carinho, com todo o meu amor, era como nutrir a minha própria alma, saciando uma sede que eu nem sabia que existia. Cada gota de leite que ele sugava com avidez era uma promessa de vida, uma afirmação de esperança. Observá-lo dormir, com seu pequeno corpo encolhido em uma bolinha perfeita, era um bálsamo. Para o meu coração, uma serenidade que acalmava todas as minhas angústias. Cuidar dele, protegê-lo, amá-lo, era a minha missão, o meu propósito. E naquele momento, eu soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquele momento, sozinha no galpão, com aquele gatinho minúsculo e frágil aconchegado na minha mão, eu entendi que o medo é uma força poderosa, capaz de nos paralisar, de nos roubar a voz, de nos aprisionar na escuridão. Mas também entendi que existe uma força ainda maior, uma força que reside dentro de cada um de nós, capaz de transformar o medo em coragem, a escuridão em luz, a fragilidade em força. A compaixão, a ternura, o cuidado com o outro, são as armas mais poderosas que possuímos contra o medo. Ao acolher aquele gatinho indefeso, ao oferecer a ele o meu calor, o meu amor, a minha proteção, eu não estava apenas salvando a vida dele,
eu estava salvando a minha própria vida. Estava me libertando das correntes do medo. Estava descobrindo a força imensa que reside na compaixão, na capacidade de amar e cuidar. E essa descoberta, essa transformação, foi a mais valiosa lição que a vida poderia me ensinar. A experiência no galpão me ensinou que a verdadeira força não está na ausência do medo, mas sim na capacidade de enfrentá-lo, de transformá-lo em algo positivo. O medo é um instinto natural, um mecanismo de defesa que nos alerta para o perigo. Mas quando permitimos que ele nos domine, que nos paralise, ele se torna um obstáculo, nos impedindo de viver plenamente, de experimentar a beleza e a plenitude da vida. Ao acolher o gatinho, eu acolhi o meu próprio medo. Transformei-o em amor, em cuidado, em compaixão. E ao fazer isso, descobri que a verdadeira força reside na capacidade de amar, de cuidar, de proteger. A verdadeira força está em abrir o nosso coração para o outro, em estender a mão para aqueles que precisam de nós, em transformar o medo em compaixão. Lembrem-se, a vida é cheia de desafios, de momentos de escuridão, de situações que nos colocam à prova. Mas em cada desafio, em cada momento de escuridão, existe uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de transformação. Não tenha medo do medo, não fuja dele. Encare-o de frente, acolha-o, transforme-o em compaixão, em amor, em cuidado. E assim, como eu descobri naquela noite escura no galpão, você descobrirá a força imensa que reside dentro de você. A força que te permitirá superar qualquer obstáculo. A força que te fará brilhar ainda mais forte na escuridão. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar o like se essa história tocou o seu coração. A verdadeira força está em transformar o medo em amor. O pequeno felino, agora batizado de Sombra, tornou-se meu companheiro inseparável. Ele dormia enroscado no meu pescoço, ronronando baixinho, como uma sinfonia suave que acalmava meus medos e aquecia meu coração. Suas patinhas minúsculas, com garras afiadas como agulhas, se agarravam à minha roupa como se eu fosse sua âncora, seu porto seguro em meio à tempestade da vida. A cada dia que passava, a ligação entre nós se fortalecia, se aprofundava, se tornava um laço inquebrável. Ele me seguia por toda parte, como uma sombra fiel, sempre pronto para me oferecer seu carinho, seu calor, sua companhia silenciosa. E eu, por minha vez, me entregava de corpo e alma àquele amor incondicional, aquela ternura sem limites. Cuidar dele, protegê-lo, amá-lo era a minha missão, o meu propósito. E naquele propósito eu encontrei a minha própria força, a minha própria redenção. A experiência no galpão, que a princípio me parecera tão assustadora, tão traumatizante, se transformou em uma lição valiosa, em um presente inesperado. O medo, que antes me paralisava, agora me impulsionava, me motivava a ser mais forte, mais corajosa, mais compassiva. E Sombra, com seu miado suave e seu olhar inocente, era o meu lembrete constante dessa força, dessa coragem, dessa compaixão. Naquele momento, sozinha no galpão, com aquele gatinho minúsculo e frágil aconchegado na minha mão, eu entendi que a verdadeira força não está na ausência do medo, mas sim na capacidade de enfrentá-lo, de transformá-lo em algo positivo. O medo é um instinto natural, um mecanismo de defesa que nos alerta para o perigo. Mas quando permitimos que ele nos domine, que nos paralise, ele se torna um obstáculo, nos impedindo de viver plenamente, de experimentar a beleza e a plenitude da vida. Ao acolher o gatinho, eu acolhi o meu próprio medo, transformei-o em amor, em cuidado, em compaixão. E ao fazer isso, descobri a força que reside na capacidade de amar, de cuidar, de proteger. A verdadeira força está em abrir o nosso coração para o outro, em estender a mão para aqueles que precisam de nós, em transformar o medo em compaixão. A vida é uma jornada cheia de surpresas, de encontros inesperados, de desafios que nos colocam à prova. Mas são esses desafios, esses encontros, que nos fazem crescer, que nos transformam, que nos mostram a nossa verdadeira força. A escuridão do galpão, o medo que me paralisou, o calor úmido do gatinho na minha nuca, tudo isso contribuiu para a minha transformação, para a minha descoberta. E Sombra, o pequeno felino que encontrei naquela noite escura, tornou-se o símbolo dessa transformação, o meu amuleto da sorte, o meu lembrete constante da força que reside no amor, na compaixão, no cuidado com o outro. Lembrem-se, a vida é cheia de desafios, de momentos de escuridão, de situações que nos colocam à prova. Mas em cada desafio, em cada momento de escuridão, existe uma oportunidade
de aprendizado, de crescimento, de transformação. Não tenha medo do medo. Encare-o de frente, acolha-o, transforme-o em compaixão, em amor, em cuidado. E assim, como eu descobri naquela noite escura no galpão, você descobrirá a força imensa que reside dentro de você. A força que te permitirá superar qualquer obstáculo. A força que te fará brilhar. Ainda mais forte na escuridão. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar o like se essa história tocou o seu coração. A verdadeira força está em transformar o medo em amor.